Primeiro, se o Bolsonaro contrair o vírus, quem é que está infectado? É o Bolsonaro que está infectado com o vírus ou é o vírus que fica infectado com o bolsonarismo? É difícil saber, né? E o bolsonarismo continua com a mesma estratégia de sempre da comunicação. Eles dão uma informação errada para a mídia inteira noticia e aí depois eles desmentem. É isso que eles fizeram agora no caso do contágio do Bolsonaro com o coronavírus. O Eduardo Bolsonaro mentiu para a Fox News, a mídia do mundo inteiro agora aprendeu como age o bolsonarismo e que o bolsonarismo faz exatamente o mesmo que faz o Donald Trump, porque eles já estão acostumados com o Donald Trump lá nos Estados Unidos, mas eles não imaginavam que o Bolsonaro faria exatamente a mesma coisa. Antes de eu falar disso, se você é contra o Bolsonaro, se inscreve no canal, é 1 minuto, é 1 segundo na verdade, é só clicar em um botão, no botão inscrever, é de graça e ajuda a gente aqui a fazer oposição. Então, vem com a gente, vamos fazer oposição aqui juntos, se inscreve no canal, é muito importante. Agora vamos falar sobre o que fez o Bolsonaro e o Eduardo, o que eles fizeram hoje. A Fox News noticiou que um filho do Bolsonaro, no caso o Eduardo, um que estava na comitiva, o único que estava na comitiva dos Estados Unidos era o Eduardo, que ele informou que o primeiro teste do Jair Bolsonaro deu positivo para o coronavírus. Ok. Aí a Fox News noticiou, saiu no Daily Mail, que é um site bem famoso do Reino Unido, e aí começou a sair, saiu no Brasil, saiu na mídia, saiu em TVs do mundo inteiro, começou a falar, o Bolsonaro que apertou a mão do Donald Trump, que estava com o Trump tantos dias, está infectado. Então, na verdade, a narrativa deles não era nem o Bolsonaro estar infectado, sim o Trump pode estar infectado, porque além do Weingarten, que está, o Bolsonaro também está, e fora várias pessoas do Partido Republicano que têm a suspeita de estarem com o vírus. Então, todo o entorno do presidente dos Estados Unidos pode estar com o vírus, então a chance dele estar infectado é muito grande. Essa é a narrativa que estava lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles estão cagando para o Bolsonaro, na verdade. Mas, o que acontece, a notícia saiu em muitos lugares por 1 hora, 1h30. Passou um tempo, o Bolsonaro foi lá e colocou no Twitter, no Facebook, nas redes sociais dele, ele mandando uma banana para os jornalistas e ele dizendo, é mentira, meu teste deu negativo, isso é fake news, não sei o que. E aí o que acontece? Ligaram a máquina de comunicação, ligaram os robôs e eles começaram a atacar agora toda a imprensa, falando é fake news, olha como a imprensa é fake news. O Eduardo Bolsonaro saiu nas redes sociais para dizer que não, eu nunca falei com nenhum jornalista que o teste dele tinha dado positivo, isso é mentira, eu só falei agora porque eu nem tinha acesso a isso, os nossos testes eram todos negativos, isso é uma mentira deslavada, a mídia faz fake news, a mídia promove fake news e a mídia americana já está acostumada com o Trump fazendo isso. Ele dá uma informação, a mídia noticia, passa às vezes algumas horas, às vezes 1 ou 2 dias, ele dá a informação errada. O Bolsonaro já fez isso. Quando o Bolsonaro demitiu o ministro Vélez, lembra aquele ministro colombiano da educação, antes do Weintraub? O Bolsonaro falou para jornalistas, vou demitir o ministro. Os jornalistas todos, o ministro está com dias contados, vai ser demitido. O Bolsonaro falou, é fake news, não vou demitir. Olha, fake news da Folha, do Estadão, da Globo, tudo fake news. Estão contra o governo, estão contra o Brasil. Tá. O bolsonarismo todo começou a atacar a imprensa, atacar a imprensa. Passou 4 ou 5 dias, ele demitiu o ministro. Ou seja, primeiro ele ataca a mídia, fica no psicológico das pessoas, a mídia está contra o Bolsonaro, a mídia não se pode acreditar nessa imprensa, essa imprensa é corrupta, essa imprensa é bandida, essa imprensa está contra o governo, eles inventam notícias, é fake news, e aí depois ele faz, e as pessoas simplesmente esquecem que ele negou uns dias atrás, porque ele já está falando de outro assunto, ele demite o ministro aqui, e ele já muda o foco para outro assunto aqui, e a imprensa, como barata tonta, já está também no foco dali, e aí depois ele desmente o que está aqui e vai para outro foco, e ele vai mudando o foco toda hora, ele vai mudando a pauta, ele vai pautando a imprensa toda hora para uma pauta diferente, e a cada pauta ele ataca a imprensa na pauta anterior, e isso vai como uma bola de neve, e aí o que acontece? Ele cria nas pessoas uma descrença na imprensa. Como é que você vai acreditar numa imprensa, e principalmente o cidadão despolitizado, como é que ele vai acreditar na Folha, na Globo, no Estadão, nessa imprensa, se tudo que eles falam é mentira? De acordo com o bolsonarismo. Não tem como acreditar. Então vamos acreditar em quem? Vamos acreditar direto no canal oficial do presidente. Vamos seguir o presidente ou seguir os sites, os portais
pró-Bolsonaro, porque aí eles devem ter a informação real. É isso que eles querem, e é assim que eles têm mais de 20 blogs pró-Bolsonaro, eles estão crescendo, o número de visitas deles dobra a cada bimestre, a cada trimestre, eles estão crescendo muito, muito rápido, com a ajuda do bolsonarismo. Os bolsonaristas, eles compartilham sempre os links desses sites, eles compartilham os canais do YouTube desses sites e desses youtubers bolsonaristas. Para quê? Para que eles cresçam, para que seja uma rede, um networking, uma rede muito grande de direita, de extrema direita, e para que mais e mais gente comece a se informar através deles e tenha essa descrença, eu não vou me informar na Globo porque na Globo pode ser mentira. A Globo fala a verdade muitas vezes, mas sobre o governo Bolsonaro deve ser mentira. Então, o que o Bolsonaro faz é isso, a estratégia dele está claríssima, e agora ele usou na Fox News. A Fox News não está acostumada a isso, porque a Fox News nos Estados Unidos é pró-Donald Trump, eles são um canal oficial do Donald Trump. Assim como a CNN Brasil vai ser o canal oficial do bolsonarismo aqui no Brasil, a Fox News é do Donald Trump. Então eles não estão acostumados a receber esse tipo de informação. Inclusive, quando o Donald Trump ele mente para CNN, para o New York Times, para a imprensa de lá, ou algum secretário do governo dele, algumas pessoas próximas a ele mentem para a imprensa para fazer esse tipo de cortina de fumaça que o Bolsonaro faz aqui no Brasil, eles fazem lá. Eles mentem, depois desmentem. A Fox News geralmente é o canal que está mais... eles têm mais cuidado em dar notícia. Tá todo mundo dando uma notícia sobre o governo e a Fox News tá mais ou menos assim, não, calma, vamos esperar, calma. Aí depois de um dia o Donald Trump desmente, a Fox News fica, ó, fui o único que não dei fake news. Os outros são todos fake news. E o Donald Trump tem vários memes até dele falando, é fake news, porque ele acusa todo mundo de fake news. O Bolsonaro usa o mesmo modus operandi. E aí o que acontece? A imprensa cai como patinho. E dessa vez a Fox News, que não está acostumada com isso, caiu como patinho no modus operandi do Bolsonaro, de plantar uma informação e de depois desmentir. E dessa vez ele desmentiu poucas horas depois, porque a coisa fica feia. Ele percebeu que deu uma repercussão mundial. Ia ficar muito ruim se ele demorasse 1, 2, 3 dias para desmentir como ele faz normalmente. Ia ficar ruim porque o mundo inteiro ia falar, caramba, o Bolsonaro tá com isso, o Donald Trump tá com isso. Imagina, o Donald Trump ia ligar pro Bolsonaro e falar, pô, o que é isso? Ia dar um problemão. Aí ele já desmentiu na hora, antes que a mídia brasileira pudesse noticiar, toda a mídia brasileira pudesse noticiar. Poucos veículos da mídia brasileira noticiaram, porque alguns estavam demorando, estavam esperando mais confirmação, estavam esperando o segundo teste. Vou ter uma coisa, tem gente que faz 3 testes do coronavírus para ver como o vírus é difícil. E os 3 testes dão negativo. E a pessoa volta para o hospital depois de uma semana e aí dá positivo. Então dar um teste negativo não quer dizer nada. Se dá um positivo, sim. É muito raro um falso positivo nesse caso. Mas falso negativo, todo mundo tem. Tem vários casos na Europa, eu leio jornais europeus toda hora, eu leio jornais americanos, assim como eu leio brasileiros, mas tem vários casos de cidadãos dizendo, pô, determinada pessoa foi lá, fez o teste 1, 2, 3 vezes, tudo negativo, voltou para casa, aí deu positivo. Ou o cara foi lá, ficou em quarentena, ficou no hospital isolado por 3 dias, fez os testes, deu tudo negativo, voltou para casa, continuou tossindo, voltou para o hospital já com falta de ar, já ferrado, aí deu positivo. Tem como confiar no teste? Não tem. Não tem muito como confiar no teste. Se der negativo não quer dizer muita coisa. Mas eles usam isso para tirar o descrédito da imprensa, é parte da estratégia de comunicação deles, e a gente vê como é uma estratégia, a gente não gosta, eu odeio essa estratégia, mas é uma estratégia muito inteligente, porque assim as pessoas começam a se informar cada vez mais pelos canais da direita e as informações ali estão sempre manipuladas para a narrativa dos bolsonaristas. E esses canais começam a ter cada vez mais audiência, compara a audiência. Tem sites, Conexão Política, não sei, Folha Política, o próprio Terça Livre do Alan dos Santos é o mais famoso, mas tem outro. Você compara a audiência desses sites no começo do governo Bolsonaro e hoje, é 100 vezes maior a audiência. Então, sites com muita audiência. Esses sites estão ganhando dinheiro da Secretaria de Comunicação por vias indiretas e eles estão com mais dinheiro para investir. E aí, quanto mais visitas eles têm, mais eles ganham, mais eles têm para investir, melhor eles fazem o trabalho, que é o trabalho de manipulação, mais jornalistas eles vão contratando, mais gente eles vão contratando, gente para fazer meme e tudo. E o grupo de comunicação do Bolsonaro vai crescendo e ele vai colocando descrédito na mídia que está em crise. A Folha está em crise, o Estadão está em crise, a Globo está em crise, estão todos em crise. Quem não está em crise é a mídia bolsonarista. Eles não estão em crise. Então, é uma estratégia muito inteligente. Eles ligaram já os robôs hoje, estão todos os robôs ligados para dizer
que a mídia brasileira e internacional é tudo fake news contra o Bolsonaro, e para colocar eles se acham o centro do mundo, para colocar aquela narrativa de que eles são o centro do mundo e que está todo mundo contra o Bolsonaro. Então é porque o Bolsonaro deve ser muito bom, porque se todos os jornalistas estão contra ele, é porque ele deve ser excelente, porque a extrema-direita é a melhor coisa do mundo, e aí eles ligam o robô, eles ligam os 15 mil grupos de WhatsApp deles e vão para cima e começam a espalhar memes e vídeos e produzir e tudo mais. E quando se vê dezenas de milhões de pessoas, a gente não tem centenas, eu tô com a cabeça na China, dezenas de milhões de pessoas têm acesso a essas informações em poucas horas e eles compram sempre a narrativa do bolsonarismo. E aí fica difícil, porque a esquerda não tem uma coisa contra isso. A gente está aqui fazendo os robôs no canal, vai estar pronto. Eu espero que no domingo dê para fazer já o primeiro teste. O programador já está fazendo, a última página está sendo feita, e domingo eu mostro para os membros do canal o primeiro teste dos robôs, como é que tá. Mas aqui é um canal com uma verba pequenininha de alguns poucos membros contra uma extrema-direita que tem uma verba milionária de empresários. Já foi provado que eles pagam 5 milhões por mês para disseminar fake news, inclusive até agora continuam pagando. Então, uma verba milionária, fora a verba pública que eles têm a máquina pública na mão, e a gente aqui com uma verba pequenininha, e a esquerda que tem verba, que são parlamentares, políticos, partidos políticos, não fazem absolutamente nada. Eles estão dormindo em berço esplêndido. Então fica muito difícil para a gente fazer frente ao bolsonarismo. Para a gente, eu digo assim, para nós todos da esquerda, fazer frente ao bolsonarismo, porque a esquerda dorme no ponto. E tem uma coisa, para quem fala, nossa, por que a esquerda não pensou nisso antes? Pensou, eu pensei, eu falei para muita gente no PT em 2014 uma estratégia bem parecida com essa, inclusive mais agressiva, sem fake news, porque a gente não precisa, a gente tem a verdade do nosso lado. Me mandaram pastar. Então vou fazer o quê? Se danem, né? Vamos se ferrar, porque agora a gente se ferra, todos nós nos ferramos com um governo fascista que consegue sempre a narrativa. Olha o caso do ICMS no preço da gasolina. Bolsonaro conseguiu convencer até os caminhoneiros que a gasolina está alta por causa do ICMS. Ele conseguiu convencer boa parte da população, e aí teve uma pesquisa, 35% da população, 40%, de que o dólar alto é bom. O dólar alto era ruim, sempre foi péssimo, agora é bom o dólar alto. Aí ele consegue convencer de que o Paulo Guedes é um excelente ministro, de que o Abraham Weintraub está fazendo um excelente trabalho. Ele consegue convencer. E aí você pega um cidadão despolitizado, não um bolsominion, um cara que não acompanha política, pergunta para eles cada assunto e pede a opinião dessa pessoa. Em 90% dos assuntos, essa pessoa vai estar com a narrativa dos bolsonaristas. Por quê? Porque chega neles, eles furam, tem uma bolha na esquerda e tem uma bolha na direita. E a bolha da esquerda eu acredito que seja até maior, que tem mais gente na esquerda do que na extrema direita. Mas eles furam a bolha e eles chegam no cidadão despolitizado muito facilmente. A esquerda não, a esquerda fica dentro da bolha. A bolha tem uma parede, a esquerda não sai da bolha, não consegue furar a bolha, é muito, mas muito raro, e a esquerda não faz absolutamente nada até agora. Então a estratégia do Bolsonaro agora tá dando certo, ele tá de novo tirando o crédito da mídia, não só brasileira, mas mundial. E agora fica a pergunta, você acredita em quem? Na Fox News, que diz que o Eduardo Bolsonaro deu essa informação para eles, ou você acredita no Eduardo Bolsonaro, que é um mentiroso compulsivo? Você escolhe. Eu acredito no jornalista, não acredito no Eduardo Bolsonaro, o mesmo que estava defendendo aquele Hans River, o mesmo que também falou que atacou a mídia quando o Bolsonaro falou que não ia demitir o ministro, depois ia demitir, depois não ia, atacou a mídia. Em tantos outros casos em que o Bolsonaro mente, passa alguns dias, ele desmente e ataca a imprensa. Então, eu prefiro acreditar no jornalista do que no mentiroso compulsivo. E você acredita em quem? Comenta aí. Gostou do vídeo? Curte, compartilha. Quer ajudar com os robôs? Torne-se membro. Ou nos comentários tem o link do Apoia-se e do PicPay também. Então, também tem meu Twitter e Instagram se você quiser seguir. E vamos à luta, vamos continuar fazendo oposição e vamos pra cima dele. Aqui no canal, somos 165 mil pessoas e aqui não tem esquerda bunda mole. Ah, não tem. Aqui tem esquerda combatente que vai pra cima, que dá a cara a tapa, que mostra a cara e que vai pra cima sem medo do fascismo. Aqui não tem gente que fala, eu tô apavorado com essa notícia. Não, a gente vai pra cima deles, que a gente não tem medo não. Então, se inscreve no canal e vamos pra cima deles. Falou.